Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre equação do segundo grau, determinando o conjunto de solução de equações completas. Quais são os objetivos da aula? Conhecer e identificar equações do segundo grau completas, determinar conjunto de solução de equações do segundo grau completas. Vamos trabalhar com alguns exemplos, tá bom? Esta equação do segundo grau que está na tela de vocês, x² mais 2x mais 6 igual a 0, é uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque todos os seus coeficientes a, b e c são diferentes de zero, tá? Primeira coisa para determinar o conjunto de solução é determinarmos os seus coeficientes. Quem é o coeficiente a? O valor que acompanha a letra que está elevada ao quadrado, ou seja, a incógnita que está elevada ao quadrado. Nesse caso é o 1. Coeficiente b é o número que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado, ou seja, a incógnita que não está elevada ao quadrado. Nesse caso é 2. Coeficiente c vale 6. É o número que está sempre sozinho, que não acompanha nenhuma incógnita. O segundo passo é escrevermos a fórmula do discriminante, que é o quê? Delta igual b² menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, tá? Depois nós vamos colocar no lugar das letras ou das incógnitas os valores que nós determinamos aqui, ó. Delta igual, que nem b. Qual que é o valor de b? b é igual a 2. Então aqui vai ficar 2² menos 4, né, da fórmula, vezes coeficiente a. Coeficiente a, ó, vale 1. Vezes o coeficiente c. Coeficiente c vale 6. Agora é só resolver essa expressão. 2² 2² vale 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Nesse exemplo, o sinal vai ser negativo, tá? Por quê? Um número negativo vezes outro positivo, negativo. Um número negativo vezes outro positivo, negativo. Quanto é 4 menos 24? É 20 negativo, ó. Então, o valor aqui, ó, deu negativo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esta equação não tem solução. Como que eu represento isso? Desta forma aqui, ó. Conjunto solução é um conjunto vazio. Ou desta segunda forma. Tá bom? Segundo exemplo. x² menos 6x mais 9 igual a 0. Primeiro passo para determinar o conjunto de solução de uma equação completa. Aqui é uma equação completa porque todos os seus coeficientes são diferentes de 0. Coeficiente a é o valor que acompanha, neste exemplo aqui, o x², 1. Coeficiente b é o valor que acompanha, nesse exemplo, o x, é o 6 negativo. Coeficiente c, nesse exemplo aqui, é o 9 positivo. Segundo passo, escrever a fórmula do discriminante. Discriminante vai ser o quê? Valor de b. Ó, o valor de b aqui, ó. 6 negativo. Então, vai ficar 6 negativo ao quadrado. Sempre quando for negativo, colocar entre parênteses, tá? Daí vem o menos 4 daqui da fórmula, vezes o coeficiente a. Ó, o coeficiente a vale 1. Vezes o coeficiente c. Ó, o coeficiente c vale 9. Tá bom?
Agora é só efetuar essa conta aqui. 6 negativo ao quadrado é 6 negativo vezes 6 negativo, que dá 36 positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Aqui vai ser negativo, né? O número negativo vezes um positivo, negativo. O número negativo vezes outro positivo, negativo. Quanto é 36 menos 36? 0. Um adendo. Quando o discriminante for igual a 0, teremos somente uma raiz real. Ou, em outras palavras, duas raízes reais com valores iguais, tá? Outro passo é escrever a fórmula de Bhaskara, tá? X igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Agora é só substituir os valores, tá? X igual o menos, que é da fórmula. Agora o valor de B. O B vale 6 negativo, entre parênteses, porque ele é negativo. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Ó, o discriminante aqui, ó, valor 0. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes coeficiente A. 2 vezes coeficiente A. Coeficiente A vale 1. X vai ser o quê, então? Ó, negativo, negativo. Ou seja, eu estou pegando um valor negativo, multiplicando outro valor negativo. Vai ser positivo. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz quadrada de 0. 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Nesta parte aqui, vamos dividir essa expressão em duas partes. Então, temos, ó, x', x duas linhas. O primeiro, eu vou usar a soma, 6 mais 0. Isso dividido por 2. E o outro vai ser 6 menos 0. Isso dividido por 2, tá? Então, de novo, ó, peguei 6 mais 0, ó, tá aqui em cima, e 6 menos 0, dividi em duas partes. E os dois vão dividir por 2. 6 mais 0, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, assim, ó, temos duas raízes com valores iguais. Ou, em outras palavras, temos somente uma raiz. Assim, o conjunto solução desta equação vale 3, tá? Outro exemplo. Aqui também é uma equação do segundo grau completa, porque todos os coeficientes que estão aqui, ó, são diferentes de 0. Quem é o coeficiente A? O valor que acompanha o x ao quadrado, 1. Coeficiente B, o valor que acompanha o x, 5 negativo. Coeficiente C, valor que está sozinho, 6 positivo. Outro passo, copiar a fórmula do discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes coeficiente A vezes coeficiente C. Agora é só substituir. Delta igual B. Olha o valor de B aqui, 5 negativo. Entre parênteses, porque é o número negativo. Então fica 5 negativo ao quadrado. Menos 4 vezes coeficiente A, que vale 1, vezes coeficiente C, que vale 6. Assim, o discriminante vale quanto? 5 negativo ao quadrado é 5 negativo vezes 5 negativo. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E essa multiplicação ele vai ser negativo, tá bom? O discriminante vai valer quanto? 25 menos 24, 1. Ó, o discriminante é maior que 0. Assim, nós teremos duas raízes reais distintas nesta equação.
Como eu calculo as raízes pela fórmula de Bhaskara? X igual menos B mais ou menos raiz do discriminante dividido por 2 vezes o coeficiente A. Agora é só substituir. X igual menos da fórmula. Coeficiente B vale 5 negativo. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Nós determinamos aqui, ó, vale 1. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes o coeficiente A. Quanto vale o coeficiente A? 1. Assim temos o quê? Ó, negativo, negativo. Estamos multiplicando dois valores negativos, positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 1. 1. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes 1, que é 2. Aqui eu vou separar em duas partes. X linha, X duas linhas. Primeiro valor vai ser mais, né? 5 mais 1. E isso eu vou dividir por 2. Segundo valor, 5 menos 1. 5 menos 1. E isso eu vou dividir por 2, tá? 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Assim, o conjunto solução desta equação é 2 e 3. Mais um exemplo. Esta equação também é uma equação completa, porque todos os seus coeficientes são diferentes de 0. Quem é o coeficiente A? É o valor que acompanha o x ao quadrado, 1. Quem é o coeficiente B? É o valor que acompanha o x, 6. Quem é o coeficiente C? O valor que está sozinho, 8. Próximo passo, escrever a fórmula do discriminante, b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. O discriminante vai valer o quê? B. Qual o valor do B? 6. Então, temos 6 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes coeficiente A, que é 1, vezes coeficiente C, que é 8. Agora é só efetuar essa conta. 6 ao quadrado, 36, que é 6 vezes 6, né? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Discriminante vai valer quanto? 36 menos 32, 4. Próximo passo, copiar a fórmula de Bhaskara. X igual menos B mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A. Assim temos x igual 1 menos, que é o sinal da fórmula, e o coeficiente B, que vale 6. Mais ou menos raiz quadrada do valor do discriminante. A gente calculou aqui, ó, 4. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes o coeficiente A. Quanto vale? 1. Assim temos menos 6, né, o 6 negativo, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes 1, que dá 2. Aqui eu separo em duas partes. Temos x', x duas linhas, tá? Aqui, ó, vamos pegar a soma primeiro. 6 negativo mais 2. 6 negativo mais 2. Tudo isso eu vou dividir por 2. 6 negativo menos 2. 6 negativo
menos 2. Tudo isso eu vou dividir por 2, tá? 6 negativo mais 2, 4 negativo. 4 negativo dividido por 2, 2 negativo. 6 negativo menos 2 dá 8 negativo. 8 negativo dividido por 2, 4 negativo, tá? Assim, o conjunto solução desta equação é quanto? 2 negativo e 4 negativo, tá bom? O que vimos? Conhecemos e identificamos equações do segundo grau completas e determinamos o conjunto de solução de equações do segundo grau completas.